Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Arena e hoje o nosso tema está muito especial, muito importante dentro da série A Busca. Prepare o seu coração. Antes, porém, eu quero lembrá-lo que nós temos um curso bíblico em DVD, uma série nova chamada A Verdade. Esse material está à sua disposição. Confira aqui na tela a forma e os meios para você ter acesso a esse material, enquanto você assiste um pouquinho das imagens desse maravilhoso trabalho. A Bíblia é única. Nós cremos na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. É a única palavra de Deus, não tem outra. Então você pode ver o santuário e vamos começar pelo pátio. No pátio tinha dois objetos. Tinha uma pia ou uma bacia com água. Bom, hoje o tema dentro da série A Busca é Deus busca Davi. E para começar esse tema, eu quero ler com você Salmo 51, versículo 10, que diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Bem, esse verso faz parte da oração de Davi. A oração que foi feita no dia em que a busca pela salvação de Davi chegou ao seu final, ou chegou ao ponto da conversão do rei Davi. Mas a história não começou assim. Você sabe que Davi, ele foi procurado para ser um instrumento nas mãos de Deus. E quando a gente fala em Davi, você e eu somos levados a pensar naquele menino, naquele garoto que enfrentou o gigante. Está lembrado? A Bíblia conta a história de Davi e Golias. E todos nós, desde criança, ouvimos dos nossos pais essas histórias. Tem música, não é verdade? Tem livros, tem ilustrações, tudo isso para ensinar as crianças sobre o menino Davi que derrotou o gigante Golias. E essa história é incrível, porque mostra a confiança de Davi no Deus Todo-Poderoso. Quando ele pega uma pedra, ou não só uma, mas usou uma das pedras, e com uma funda atingiu exatamente a testa, a cabeça do gigante Golias. O gigante caiu, ele foi lá, ainda cortou o pescoço do gigante e trouxe dizendo assim: está aqui, quero mostrar para esse filisteu e para todos os filisteus que tem um Deus em Israel. Ou seja, a história de Davi, se terminasse aí, seria uma história 100% de sucesso, uma história próspera, maravilhosa. Mas você e eu sabemos que a vida de Davi não se resumiu a esse episódio. A vida de Davi não parou por aí, ele continuou. E foi um homem abençoado por Deus, ele foi um instrumento nas mãos de Deus. Ele seguiu essa caminhada. Agora presta atenção numa coisa, eu estou falando de alguém que nasceu na igreja. Eu estou falando de alguém que foi educado nos princípios bíblicos desde criança. Usando a linguagem de hoje, eu estou falando de alguém que foi educado na escola sabatina, falando de adventista, ou na escola dominical, falando das igrejas evangélicas. Alguém que nasceu num berço cristão e agora cresce nesse berço cristão e conquista, tem vitórias, vence esse, vence aquele. Ou seja, nós estamos falando de um jovem servo de Deus vitorioso. Mas Davi, depois que cresceu e tornou-se rei de Israel, depois que estava estabilizado, depois que tinha todo o seu conforto, toda a sua estrutura, por algum momento, Davi se desviou do caminho. Por algum momento, Davi tirou os olhos de Deus e deixou a confiança própria dominar, o orgulho dominar. E agora, Davi chegou no nível da sua vida cristã, usando a linguagem de hoje, na sua vida religiosa, usando a linguagem daquele tempo. Davi chegou num ponto em que nós chamamos hoje de zona de conforto. E a zona de conforto é muito perigosa.
Muitas pessoas nascem num lar cristão, religioso, e crescem nesse ambiente, tudo isso é lindo, é maravilhoso, mas muitas pessoas, quando chegam num certo nível da caminhada, numa certa altura da caminhada, muitas pessoas acabam tirando o seu olhar de Deus e desviando o seu foco. Infelizmente, isso acontece. Lembra de Pedro? Pedro passou por uma experiência semelhante, quando ele tirou os olhos e o olhar de Jesus. Nós poderíamos citar outros personagens da Bíblia, mas vamos ficar com Davi, o rei Davi. Agora um homem que conquistou tudo que alguém poderia almejar. E um belo dia, Davi está no seu palácio real. Quem sabe uma tarde, aquela tarde ensolarada, aquela tarde bonita, e ele sai ali e de repente olha pela sacada, olha para as casas próximas, e Davi vê uma mulher bonita que estava tomando banho. E Davi vê aquela mulher exposta, com a sua nudez exposta. E Davi olha e concentra o olhar nela, deseja a mulher, cobiça a mulher. E a partir daquele dia, aquela cena de nudez de uma mulher bonita jamais saiu da cabeça e do coração do rei Davi. Cuidado, meu amigo, porque às vezes uma cena de nudez na internet, uma cena de nudez na televisão, uma cena pornográfica em outro ambiente, cuidado, porque contatos desse tipo podem contaminar seus pensamentos, dominar seus desejos e pode destruir você. Cuidado, porque às vezes você desvia o foco daquele que pode realmente te dar a felicidade e você vai para um outro lado, que é a busca pelo prazer, o prazer pelo prazer. Davi, depois daquela cena, ele passou a viver com uma perturbação. Aquilo jamais saiu dos seus pensamentos. Até o momento em que Davi manda buscar aquela mulher e manda descobrir e saber quem era aquela mulher. E Davi então descobre que aquela mulher era casada, e casada com Urias. Essa história que estou contando está no segundo livro de Samuel, a partir do capítulo 11. Ele descobre que essa mulher era casada, e casada com Urias. Urias era um heteu. Urias não era um israelita, mas Urias era naturalizado israelita. E Urias estava na guerra, lutando por Israel. Urias estava lutando para defender Israel, e a esposa ficou em casa. E agora Davi estava desejando a mulher dele. E Davi sabia então que ela era casada, sabia com quem era casada, sabia onde estava o marido dela. Mesmo assim, Davi então começou ali a tentar conquistar aquela mulher. E como era rei, como tinha influência e poder, rapidamente teve o controle da situação e possuiu aquela mulher. E teve caso com ela. E parecia que tudo estava bem. Cuidado, meu amigo. Às vezes você está traindo a sua esposa. Ou cuidado, amiga, você pode estar traindo o seu marido e achar que tudo está bem, que ninguém sabe, que ninguém viu, que tudo isso está sob controle. Cuidado, você jamais vai ter o controle do pecado. O pecado é que vai controlar você. Você jamais vai ter o controle dessa situação. Muito cuidado. Com o pecado não se brinca, com o pecado você nem deve chegar perto. O pecado pode ser bonito e atraente, e o pecado pode dar um certo prazer, mas cuidado, o prazer passa. Cuidado que aquele momento acaba, e depois é você e Deus. Davi viveu momentos de prazer com aquela mulher, e um dia essa mulher chega para Davi e diz assim: ô Davi, eu estou grávida. E agora Davi entra em desespero, porque a gravidez vai expor o rei. E se as pessoas descobrissem que aquela mulher estava grávida do rei Davi, isso poderia ser o final do seu reinado e o final do seu ministério.
Davi sabia as implicações disso, Davi sabia as consequências disso, Davi tinha conhecimento, ele nasceu num lar religioso, ele conhecia os princípios da palavra de Deus, ele sabia os princípios do reino de Deus. E agora Davi descobre que a mulher está grávida. E ele então, desesperado, sem saber o que fazer, ele tenta esconder o pecado. Veja, Deus está tentando chamar a atenção do profeta, a atenção do rei, a atenção dos seus filhos, a atenção dos seus servos, o tempo todo. Mas Davi tenta esconder o pecado. E ao tentar esconder o pecado, Davi fez o seguinte: mandou chamar o marido dela, Urias. Urias veio. E Davi tentou armar uma situação, tentou colocar Urias para dormir com a esposa alguns dias, para tentar atribuir a gravidez ao marido. Urias veio por ser obediente, por ser um soldado obediente, mas quando Davi diz assim: vai para sua casa, sua esposa está carente, durma com ela, passe com ela alguns dias, você é uma pessoa muito boa, é um grande soldado, eu vou te dar uma semana de férias. Urias, por alguma razão que no momento nem ele talvez pudesse estar consciente, Urias não foi, não aceitou a semana de férias e disse assim: meu senhor, como eu posso ficar na minha casa uma semana me deleitando com a minha mulher enquanto o meu povo está em guerra? Veja que homem honesto e fiel. Davi percebeu que de alguma maneira Deus estava falando com ele. Veja, Deus estava buscando conquistar o coração de Davi. E quando Urias diz não, era mais uma voz do Espírito Santo falando: Davi, está vendo? Para com isso, confesse o seu pecado, abandone. Veja que Deus estava buscando alcançar o coração do rei, mas o rei estava endurecido, estava cego, envenenado, dominado pela paixão, pelos desejos, pela carne. E o rei então buscou uma outra maneira de tentar resolver o problema. E diz assim: ok, Urias, então durma só hoje e amanhã você volta para a guerra. Ou seja, para Davi, uma noite seria suficiente para atribuir a gravidez a ele. Mas Urias não foi para casa, ficou ali nas escadarias do palácio e ali passou a noite e não dormiu com a sua mulher. E no dia seguinte foi embora para a guerra, mas antes Davi, indignado, preparou uma carta, dobrou a carta, selou a carta, colocou no envelope e diz assim: Urias, leva essa carta para o seu comandante. E Urias levou a carta para o seu comandante. Urias era tão fiel, tão honesto, tão puro, que ele não abriu a carta, não leu, levou e entregou para o comandante. O comandante leu a carta e ficou pálido, ficou branco. Porque na carta, Davi diz o seguinte: coloque Urias na frente da batalha para que ele seja morto. E o comandante obedeceu a ordem do rei. Urias foi para a frente de batalha. E no primeiro ataque ele foi executado, ele morreu, ele foi assassinado. Ou seja, Davi não somente cobiçou, não somente adulterou, não somente engravidou a mulher de Urias, como também mentiu para Urias, mentiu para a mulher, mentiu para todo mundo e depois manda uma carta e arma o assassinato de Urias. E depois que Urias morreu, então ele possuiu definitivamente aquela mulher chamada Batseba. Quanta coisa, não é? E Deus, durante todo esse processo, tentando falar com ele, e falou claramente a ele. Deus, o Espírito de Deus, falava a Davi, tentando alcançar, buscando de alguma maneira salvar esse homem. Mas como esse homem fugiu, endureceu, como esse homem foi difícil. Mas não foi só Davi, meu amigo. Eu estou falando para alguém que está passando por uma situação parecida. Estou falando a alguém que está vivendo esse drama. A você que precisa tomar uma decisão, mas você foi longe demais, não é? Você se envolveu demais com outra pessoa, não foi? Você não sabe o que fazer. Você está metido no lamaçal de pecados. Você está agora tendo que dar dinheiro para ela, não é? Porque se você não der dinheiro, ela vai contar tudo para as pessoas. É ou não é assim? Meu amigo, Davi matou o marido daquela mulher e possuiu a mulher definitivamente. Davi achava que estava tudo muito bem, porque ele armou esse assassinato e ninguém sabia. Ou seja, foi algo assim, entre aspas, perfeito. O tempo passou.
O tempo passou e Davi pensou assim: está resolvido, nunca irão descobrir isso que eu fiz, jamais. Mas quando você vai para 2 Samuel, no capítulo 12, você encontra Natã tendo um encontro com Davi. E aí está o X da questão. Porque depois de algum tempo, quando tudo parecia estar resolvido, quando tudo parecia estar no esquecimento, Natã vai visitar a Davi. E Natã era o profeta. E Natã conta uma história para Davi. A história de um homem rico e de um homem pobre. E diz assim: o homem rico tinha tudo. E estava para receber uma visita do estrangeiro. E poderia fazer uma festa para ele porque tinha tudo. Mas o homem pobre não tinha nada, tinha só uma cordeirinha. E o homem rico vai lá, pega a cordeirinha do pobre, mata a cordeirinha e faz uma festa para o seu convidado do estrangeiro. Contou essa história para Davi. Davi ficou indignado porque achou injusto. Se o homem era rico, por que foi lá pegar a cordeirinha do pobre e matou a cordeirinha do pobre para fazer um churrasco para o seu amigo? Davi ficou indignado e Davi falou assim: isso não é justo, eu quero saber quem é esse homem, porque eu vou mandar prender esse homem não pode continuar como está. E foi quando Natã olha dentro dos olhos de Davi e diz assim: tu és esse homem, Davi. O homem rico da história é você, o homem pobre é Urias, a cordeirinha é a mulher de Urias. Ou seja, você, Davi, é o rei, você tem tudo na mão, você poderia escolher a sua esposa. E por que você foi pegar a esposa de Urias? A única preciosidade que ele tinha. E quando Natã repreende Davi, Davi cai em si, a máscara cai, e Davi cai de joelhos, reconhece o seu erro, assume a sua culpa, e finalmente a busca chega ao fim. Porque de joelhos, arrependido, chorando, Davi faz uma oração. E a oração que Davi fez é justamente o Salmo 51. O Salmo 51 é a oração do rei. O rei de joelhos, arrependido, reconhecendo o seu erro. Veja um pedacinho dessa oração. Salmo 51, verso 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. O verso 2 ele fala: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E ele vai continuando a sua oração. Eu chamo a sua atenção para o versículo 5 que diz, na oração dele ele fala: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Olha o verso 7, purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Veja o verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Veja o versículo 12, ele fala: restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. E a oração continua. Davi se ajoelha, ora, confessa, se arrepende, pede perdão, e ali foi o encontro definitivo que ele teve com Deus. Foi ali. A busca chega ao final ali. E a Bíblia diz que Davi permaneceu fiel até o final. E quando Jesus voltar no reino dos céus, nós iremos ver Davi, iremos encontrar Davi e poderemos conversar com ele. Veja quanta coisa na vida de um homem. Quantas histórias, quantos episódios na vida de um homem. Agora, para um pouco e pensa. Se Deus buscou Davi, Ele pode buscar você também. Se Deus perdoou um homem que se afastou dele, que cobiçou, que adulterou, que mentiu, que engravidou a mulher alheia e que matou o marido dela, ou seja, se Deus perdoou Davi, e se Deus diz que Davi passou a ser o homem segundo o coração dele, porque a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quer dizer, se um homem que passou por tudo isso,
depois foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Eu pergunto a você, será que tem chance para você ou não tem? Será que tem chance para nós ou não tem? Claro que tem. Eu pergunto, você já mentiu? Já enganou alguém? Já adulterou? Já engravidou outra pessoa? Já praticou assassinato? Você já fez coisas piores, menores, maiores? O que você já fez? Por onde tem andado, meu amigo? Já andou por caminhos obscuros? Já andou pelo vale da sombra da morte? Já andou no submundo do crime? Já viveu situações que ninguém sabe? Já passou por situações de transgressão que a sua mulher não sabe, seu marido não sabe, os seus amigos não sabem, o pastor não sabe, ninguém sabe? Só você e Deus sabem? Já praticou um aborto? Já cometeu desonestidades às escuras? O que você já fez? Não precisa falar para mim. Apenas estou chamando a sua atenção para o fato de que Deus pode perdoar você. Amém? Deus pode dar a você um novo coração. Deus pode dar a você uma outra chance. Você pode começar hoje uma vida nova. Deus pode escrever sua história de novo. Basta você passar pela experiência de Davi, de colocar-se de joelhos de maneira sincera, verdadeira, confessar os seus pecados e pedir perdão para Deus. Deus está pronto a perdoar você. Deus está pronto a dar a você um novo coração. Se você crê, diga amém. Diga amém se você crê nessa palavra que acabei de ler. Diante desse tema, diante da busca de Deus por alcançar e salvar Davi, eu quero convidar você a sentar comigo aqui na minha poltrona. Vamos sentar e vamos conversar mais um pouco sobre o que aconteceu com Davi. Você já está sentadinho em sua casa, ou quem sabe no seu escritório, ou quem sabe num hotel, ou em outro ambiente. Ok, agora eu quero que você venha mais perto, por favor. Pode vir, nós somos amigos, eu sou o seu pastor e eu quero falar com você um pouquinho mais sobre isso. A palavra de Deus diz assim, claramente diz assim. Eu vou ler aqui em Provérbios 28, versículo 13. Olha só o que diz a palavra de Deus. Provérbios 28, 13. Fala assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Vamos ler outra vez. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Isso aqui aconteceu com Davi. E isso pode acontecer com você também. Quem é você? Ei, quem é você? Por onde tem andado? Por que está nesse hotel? Por que está assistindo a TV Novo Tempo hoje? Quem é você? O que você tem feito? Como tem sido sua vida espiritual? Como está o seu casamento? Como está a sua família? Você tem sido fiel? Você tem reconhecido seus erros, seus pecados e suas fraquezas? Ou você acha que tudo é normal? Ou você acha que tudo isso é normal porque todo mundo fez, porque todo mundo faz? Meu amigo e minha amiga, Jesus tem um plano para você. Não existe nenhuma situação que Deus não possa reverter. Não existe nenhum caso perdido para Deus. Não existe nenhum ambiente tão distante onde a mão de Deus não possa alcançar. Não existem trevas capazes de resistir a um facho ou a um raio da luz de Deus. Não importa por onde você tem andado, não importa o que você tem feito, existe chance para você, existe uma oportunidade para você. Deus está dando mais uma chance para você. Não existe nenhum caso perdido para Deus. O Deus de Davi pode derrotar esse gigante que está na sua vida. O Deus de Davi pode derrotar
esse outro Golias que está na sua vida. Davi derrotou Golias, mas foi derrotado por suas paixões. Só que Deus o restaurou. E Deus derrotou o gigante pela segunda vez para Davi. E Davi foi vencedor. Você também pode ser vencedor. Aceita? Quer? Então eu vou orar por você. E depois da oração, procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais perto da sua casa. Diga que você é meu convidado especial. E você vai ser muito bem recebido. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por essa mensagem. Venha nesse instante derrotar o gigante que está em nossa vida. Venha nesse instante, ó Pai, abraçar essa pessoa, perdoar essas pessoas e conceder a elas uma vida nova. Eu entrego esse homem e essa mulher, essa pessoa que está chorando, essa pessoa que está arrependida, angustiada, eu a entrego nas tuas mãos. Que a partir de hoje seja uma nova vida, seja uma nova fase e que essa pessoa comece tudo de novo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.